esse é o canal Livros e Labirintos, e sim, eu voltei. Eu acho que depois de 3 meses, né? Pelo menos eu não demorei 1 ano. Hoje eu vou falar sobre o Caderno de Memórias Coloniais, da Isabela Figueiredo. Eu acho que durante grande parte do meu caminho acadêmico, eu me concentrei em questões bem estéticas. Mas eu acho que quando eu comecei a trabalhar com literatura pós-colonial, a minha visão sobre as coisas começou a ficar um tanto mais crítica. Talvez eu tenha prestado atenção em algumas coisas que nos rodeiam, que antes me incomodavam, e eu me sinto mais atuante em relação a isso, né? Porque eu sempre cobrei de mim essa questão com a literatura, essa questão da literatura tratar da realidade ser a ferramenta da literatura, mas de a partir disso eu poder pensar politicamente sobre as coisas. E trabalhar com literatura pós-colonial agora me faz pensar em questões que estão muito presentes no nosso cotidiano, na nossa realidade. Trabalhar com Isabela Figueiredo não tem como você não pensar no racismo, na colonização, em coisas que nós vivemos hoje que são consequências de nossa história. Então não tem como você deixar de pensar nas questões sobre feminismo. Então são pautas que estão muito presentes na nossa realidade. Ele foi escrito em 2009 e ele foi publicado aqui pela Todavia em 2018. A Isabela Figueiredo, ela nasceu em Moçambique. Quando ela se apresenta nos eventos, eu tenho prestado atenção, ela se apresenta como portuguesa, nascida em Moçambique. E é muito significativo, porque em alguns vídeos eu já tenho falado com vocês sobre uma classe. Os retornados, basicamente, são aqueles que tiveram que voltar dos países da África quando eles conquistaram a sua independência. Então, a partir do momento que começa uma guerra civil em Angola, Moçambique, os portugueses eles são obrigados a voltar. E é uma volta compulsória. No caso da Isabela Figueiredo, ela é filha de portugueses. Ela nasceu em Moçambique. Ela ficou lá até os 13 anos. Os pais mandaram ela de volta antes deles voltarem. Então, ela é filha de retornados, né? Se a gente for prestar bem atenção na terminologia, como dizer que a Isabela Figueiredo é uma retornada se ela não está voltando para Portugal? Afinal, ela não nasceu em Portugal, ela nasceu em Moçambique. Nós costumamos chamar de pós-memória essas lembranças que, na verdade, elas são construídas a partir da memória de outros. Tudo que ela construiu sobre Portugal é da memória do pai e da mãe. Você precisa entender que a Isabela aqui, ela vai falar de racismo, vai falar de violência, da visão da mulher branca em relação à negra, da visão do branco em relação ao negro. Não é um livro que você pode pegar uma frase aqui e de repente colocar sem contexto num lugar. Você tem aqui a lembrança de uma menina, mas elaborada por uma adulta. E ela vai dedicar esse livro ao pai, porque é como se ela quisesse expurgar uma culpa que ela tem por não ter levado para a Europa a verdade que o pai dela queria contar, como branco, como colonizador. A verdade que ele queria que ela levasse para Portugal é que os negros não mereciam aquelas terras, os negros não mereciam ser civilizados. Os negros eles foram ingratos aos portugueses, aos colonizadores. Toda essa questão ela vai problematizar e a voz que ela usa aqui muitas vezes é uma voz que incorpora aquele passado. E mesmo as comparações que ela faz aqui entre branca e negra, elas estão incorporadas na voz do narrador. Quem era o pai dela? Né? Qual que era a relação ali que ele tinha com aqueles negros? Com quem ela cresceu? Bom, a questão que eu toco aqui é nessa memória. Essa memória ela vem reelaborada, obviamente, e ela vem também para dizer, olha, eu vim dizer a verdade, o que eu vi. É um soco no estômago, né? Quem lê esse livro aqui justamente diz isso, ou ela não perdoa, né? Na verdade, ela não perdoa, ela não é nem um pouco compassiva com Portugal.
gerou algum barulho esse livro, até entre os retornados, né? Porque ela traz à tona lembranças que muitas pessoas não queriam ter. Muitas pessoas não queriam tratar dessas coisas nesse momento. Outra marca aqui importante, que ela vai ser melhor trabalhada na Gorda, que é o segundo livro da Isabela Figueiredo, e eu vou falar aqui em outro vídeo, é a questão da escrita. Como que a escrita é importante para ela? Porque a escrita possibilitou com que ela sobrevivesse. Não só o fato de ser uma retornada, de ser uma exilada, entre aspas, no seu próprio país, e também a questão com o corpo da Isabela. Na Gorda essas coisas vão ser melhor tratadas. Embora aqui ele não seja um livro tão estruturado literariamente quanto a Gorda, eu acho esse livro muito bom. Como que ela vai se utilizando aqui de alguns recursos literários para contar essa história, que não é uma história leve, né? A história de Portugal em relação às colônias, né? Nós estamos longe, né? Mais longe do que as ex-colônias africanas. Mas não é uma história bonita, sabe? Tudo aquilo que, pelo menos a minha geração aprendeu em relação aos descobrimentos, está sendo totalmente desconstruído, né? Nós nem falamos mais em conquistas, né? Nós falamos em invasão. Nós nem falamos mais em escravos, nós falamos em povos escravizados. E é importante que isso seja feito. Aqui ela vai usar duas epígrafes incríveis. A primeira epígrafe é do Paul Auster, Inventar a Solidão. Então olha só. De cada vez que abria uma gaveta ou espreitava para dentro de um armário, sentia-me como um intruso, um ladrão devassando os locais secretos da mente de um homem. A todo momento esperava que o meu pai entrasse, parasse incrédulo a olhar para mim e me perguntasse que raio é que eu pensava que estava a fazer. Não me parecia justo que ele não pudesse protestar, eu não tinha o direito de invadir a sua privacidade. Esse livro que ela escreveu depois, ela publicou depois que o pai morreu, e tem algumas verdades muito cruas aqui, muito pesadas. Não é um livro leve, é um livro bem pesado para ler. E a segunda epígrafe é do Primo Levi, Os que sucumbem e os que se salvam. A memória humana é um instrumento maravilhoso, mas falível. As recordações que jazem dentro de nós não são gravadas em pedras. Não só têm a tendência para se apagarem com os anos, como também é frequente modificarem-se ou inclusivamente aumentarem, incorporando delineamentos estranhos. Esse livro ele abre, a abertura dele eu acho uma das coisas mais lindas, porque depois, quando você chega no final dessa história e pensa, né? Esse livro não é um livro que você lê uma vez, você tem que ler muitas vezes, né? E a cada vez que você lê, ele vai ficando mais profundo. Disse alto, com voz forte e jovial, muito perto da minha cabeça. Olá! Era um olá grande, impositivo, ao qual me seria impossível não responder. Reconheci a sua voz, e ainda no sono pensei, não podes ser tu, tu já morreste. E abri os olhos. E aí, a partir dessa abertura do livro, a Isabela Figueiredo traz as memórias, algumas memórias, né? De quando ela era criança até o momento que ela precisa ir embora para Portugal. Então, é como se ela dissesse e abri os olhos, eu acordei, né? Agora eu vou contar a verdade. E eu penso muito no Paul Ricoeur, né? Para quem conhece, o filósofo, ele tem alguns trabalhos sobre memória. Eu acho muito importante a gente se perguntar quem é que está lembrando aqui, né? E do que está lembrando? E para quê? Ela está fazendo isso. No prefácio de A Gorda, ela vai dizer que o caderno de memórias coloniais continua com ela. É um caderno que ele vai continuar sendo escrito. Moçambique é essa imagem parada da menina ao sol, com as tranças louras impecavelmente penteadas, perante a criança negra empoeirada, quase nua, esfomeada, num silêncio em que nenhum sabe o que dizer, mirando-se do mesmo lado e dos lados opostos da justiça, do bem e do mal, da sobrevivência. Um desterrado é também uma estátua de culpa. E a culpa que deixamos crescer e enrolar-se por dentro de nós como uma trepadeira incolor, ata-nos ao silêncio, à solidão,
ao insolúvel desterro. E como isso aqui está nas últimas páginas do livro, né? Você retoma a epígrafe. A primeira epígrafe ela vai falar de solidão. E a solidão é um tema que vai se desenvolvido na Gorda. E no final, né, a Isabela Figueiredo ela coloca um pós-fácil nessa edição de 2018 que se chama O Meu Corpo e o Dele, porque é dedicado ao pai e a relação com o pai é muito forte, muito intensa. Eu acho que esse livro é um livro que deve ser lido, principalmente quando nós estamos vivendo tempos em que há algumas inversões de valores. E a importância de um livro como esse é que algumas coisas, elas não podem ser esquecidas, elas não devem ser esquecidas. Isso a gente pode dizer também sobre as memórias dos judeus, do Holocausto. São livros que, tanto é que aqui ela usa uma epígrafe do Primo Levi, mas são temas que estão muito próximos. Então essa questão com os retornados, existe um trauma, né? Porque os retornados eles precisaram abandonar a sua terra, né? O que eles consideravam que era deles. E toda a construção da subjetividade por água abaixo. Margarida Calafate Ribeiro ela diz que esse livro é um grito, e realmente é um grito, e também dói ler esse livro. E algumas coisas não podem ser esquecidas, porque elas não devem se repetir. Apesar de ser uma leitura tensa, é uma leitura necessária e você sai transformado dessa leitura. Eu espero aqui no próximo vídeo falar sobre A Gorda, que a proposta ela é diferente, mas ela ressoa também o pós-colonialismo e ressoa coisas aqui do caderno, né? Como a Isabela Figueiredo diz, o caderno sempre vai andar com ela. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês entendam alguns posicionamentos aqui. Sejam bem-vindos aqueles que chegaram agora, obrigada àqueles que continuam aí, que não desistiram de mim. E até logo, até breve.